Olá pessoal, meus amigos, assinante aqui no YouTube do meu canal. Vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre reciprocidade, ou seja, recíproco. O que seria reciprocidade? O que se faz em recompensa de algo? Bom, eu vou colocar alguns exemplos até nós chegarmos ao que realmente interessa, que é a área de investigação. O que na investigação nós podemos fazer, nós investigadores, para que haja uma reciprocidade entre o investigador e o cliente. Muito bem, se nós voltarmos em pensamento, ou até na história, ou buscarmos alguma informação através da história, enfim, livros, nós podemos ver que desde os primórdios, desde as cavernas, o homem em si vivia em grupos e havia reciprocidade. Havia, por exemplo, alguém que abatia uma ave ou algum animal e dava parte daquilo que era abatido a outras pessoas, ou seja, ajudava outras pessoas. Todos então podiam sobreviver, todos podiam ter o que comer. E aí quando essas outras pessoas também abatessem alguma ave, algum animal, também ajudavam aqueles que tinham feito isso para eles. Isso é a reciprocidade, é devolver aquilo que se recebe, em benefício de todos, sempre pensando dessa maneira. Eu me recordo quando eu na minha infância, nós vivíamos no interior, né? Então não havia padaria, não havia mercados por perto. Minha mãe sempre fazia o pão e os vizinhos também faziam, eram fornadas de pão e aquilo durava por uma semana. Então imagine o pão, no primeiro dia que é feito, ele é macio, é gostoso, mas depois de alguns dias ele começa a ficar mais duro, velho, enfim. E nós comíamos o pão até o final, até que era consumida toda a fornalha. E às vezes um vizinho, por descuido ou talvez não tenha se dado conta, faltava o pão, ele ia até o outro vizinho e pedia um pão emprestado, se dizia, um pão para depois devolver. Então, quando se pedia um pão, se conseguia normalmente um pão já velho. Né? E o que se fazia depois pro vizinho? Quando se fazia acendia a fornalha e se fazia o pão, né, a fornada de pão, a gente dava para o vizinho um pão fresquinho, recém-feito. Quer dizer, a gente recebia um do jeito que estava e dava um melhor para o vizinho. Agora eu vou dar um exemplo para você bem interessante que aconteceu comigo em uma das investigações em que fui contratado. Veja só, há alguns anos um empresário com loja de veículos, vendedor de carros, ele se passou com o cliente através de uma boa conversa que o cliente teve com ele, acabou vendendo um veículo, eu acho que na época era algo em torno de 50 mil reais, um belo veículo, e com uma promessa de um recebimento, que ele fez um contato com o banco enfim, ele foi enganado a respeito de um seguro. Né? E tudo foi montado ali naquele cenário para enganar realmente a loja e poder sair com o veículo. Era um estelionatário que estava fazendo isso. Bom, ele me contratou, ele disse assim, olha, eu entreguei o veículo, nunca aconteceu, mas afinal eu acabei dando o veículo sem receber R$1 sequer. E é um capital grande para mim, faz muita falta aqui para o meu negócio, são mais de 50 mil reais, é um veículo que eu preciso de alguma forma recuperar. Eu disse, tudo bem, vamos fazer uma busca. Então, aquele homem, aquele estelionatário, ele estava aqui na minha região na época. Então, eu comecei buscando informações, os locais em que ele morou, os locais que ele passou, outras pessoas que foram lesadas. Eu comecei a apurar fatos e eu percebi que
todos tinham um mesmo comentário: esse fulano não está mais por aqui, ele está lá na fronteira com a Argentina. Ou seja, daqui até o local em que ele estava eram a cerca de 600 quilômetros. Então eu cheguei pro empresário, essa história é bem interessante, preste muita atenção. Eu cheguei pro empresário e disse assim: olha, eu tenho certeza que ele está lá na determinada cidade, ele voltou para lá, que é a região dele, ele está esperando a poeira baixar e ele está com o carro lá. E então o jeito para a gente conseguir fazer, porque havia uma busca e apreensão do carro, mas não era possível localizar, ele se mandou com o carro e era possível até que esse homem fosse desmanchar esse carro ou vender para outro país, alguma coisa ele podia fazer, devolver o que ele não ia fazer. Então eu cheguei pro cliente, conversei com ele, expliquei toda a situação e ele disse assim: eu não estou podendo gastar mais do que eu já gastei aqui contigo, sem que haja uma recuperação do veículo. Então eu fiz uma proposta para ele, disse assim: ó, são 600 quilômetros daqui até a cidade onde que nós temos que apurar os fatos, né? Me recordo que era o primeiro jogo da seleção brasileira da Copa de 2014. Então, naquele dia, na madrugada, eu saí da minha cidade e fui até a fronteira com a Argentina. Cheguei lá por volta do meio-dia. Chegando lá, eu fui apurando os fatos lá, sabendo das pessoas, acabei encontrando um parente dele, um primo dele. Ele disse assim: olha, ele é muito sem vergonha, ele apronta em todos os locais que vai, e aqui ele apronta também, e está devendo para mim também. Eu também fiz alguns trabalhos para ele e ele não me pagou. E eu te ajudo, diz ele. Ele arrumou até um outro informante, acabamos conseguindo saber desse homem lá na fronteira da Argentina. Mas antes de ir para lá, o que eu fiz com o empresário? Deixa eu lhe contar o que eu combinei com o empresário aqui, dono da loja. Eu disse assim: eu vou até a Argentina, até a divisa com a Argentina, apenas pela despesa, apenas pela gasolina, o almoço, hotel, estritamente a despesa, para buscar o veículo de você, para poder localizar, para ter as informações certas de onde ele está, de como nós podemos fazer, de como podemos mandar a polícia e buscar aquele veículo. Vou lhe cobrar apenas as despesas. No entanto, se for localizado o veículo, eu lhe cobro as despesas mais R$3.000 na época, equivale hoje acho que uns 5 salários mínimos, né? Ele aceitou a proposta, né? E eu fui para a Argentina e chegando lá na Argentina, na fronteira, chegando lá, realmente nós localizamos tudo que tinha para localizar, vi os endereços, subi o local aonde que ele poderia circular com o carro. Voltei para minha cidade no dia seguinte. Ao chegar aqui, o informante que eu tinha deixado lá, ele disse assim: ó, ele está visitando um parente, ele está com o auto aqui na frente da casa de um parente. Falei para o meu cliente, mandamos a polícia, ligamos daqui para lá, a polícia foi lá. Justamente a hora que a polícia chegou no local, ele foi para o carro e começou a andar, e aí a polícia pôde dar ordem dele parar o veículo, e aí não pôde mais mexer o veículo do local, e ele foi recolhido o veículo. Meu cliente ficou muito satisfeito. Por que eu estou contando toda essa história? Reciprocidade. O que esse cliente fez? E ao voltar o veículo aqui, recolhido, tudo certinho, ele, depois de acertar as despesas, ele me pagou os R$3.000, que equivaliam na época a algo em torno de 5 salários mínimos, e mais, ele fez mais ainda por mim. Ele indicou os meus serviços para uma dezena de colegas deles, de amigos deles, de outros empresários. Enfim, isso me trouxe muito mais negócios para mim, para o meu escritório. Por que isso? Foi pela reciprocidade. Ele gostou do que eu fiz e ele fez ainda mais por mim.
Lembrem disso, você, em qualquer profissão, seja investigador ou mesmo outra profissão, isso é interessante. Dê o melhor de você, faça um pouco mais para o seu cliente, faça algo importante, algo a mais, que venha chamar a atenção, que venha ter aquela vontade do cliente em devolver algo para você, em dar algo a mais para você. Esse cliente reconheceu, ele soube que devia realmente fazer aquilo, me dar aquele valor a mais, e ele fez muito mais. Eu não pedi a ele, mas ele fez muito mais por mim. Ele indicou os meus serviços para outras pessoas. Ok, pessoal? Reciprocidade é algo bem interessante. É isso aí, até um próximo vídeo.